Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos mais uma vez ao Poliglota 2024 Brasília. Agora, começando a tarde de domingo. A primeira palestra vai ser da Fernanda Vitarelli, que é uma colega intérprete de conferências, e ela vai falar sobre traduzindo o sistema jurídico norte-americano. Vai falar da abordagem prática a partir do caso Trump. Então, a gente vai ver um tema bem atual, né? Eleições americanas, e ela já é advogada também, ela traduz materiais jurídicos, então ela entende bem desse universo aí também da presidência, né, e do mundo jurídico e do direito. Bem-vinda, Fernanda. Obrigada, Juliana. Obrigada, pessoal, por implantar. Seguinte, eu detesto falar sozinha. Eu odeio falar sozinha. A partir do momento que eu percebo que eu estou falando sozinha, eu perco o interesse. E quando eu perco o interesse, vocês vão perder o interesse. Então, vocês têm que cooperar comigo numa palestra de jurídico. É uma missão muito tranquila, não é? Mas vocês vão ver que é muito tranquilo. Por quê? Vou passar, Juliana. Porque toda história tem um início. Quando a gente pensa em jurídico, todo mundo fala, eu não faço jurídico, é muito difícil, vocabulário jurídico é muito difícil. Vamos voltar. Vamos parar um pouquinho e vamos pensar em como que o jurídico é construído. Aí a gente volta vários anos e pensa. A Inglaterra colonizou os Estados Unidos. Os Estados Unidos, 1776, viraram e falaram assim, chega! Não quero. Desculpe, intérprete, eu grito. Chega! Não quero. Declaração da Independência. Declaração da Independência foi feita por quem? 13 colônias. Uma colonia aqui, uma colonia ali, uma colonia ali, 13. As 13 colônias tinham um poder descentralizado. Cada uma tinha o seu. Não tinha um poder central norte-americano, estadunidense nesse momento. 10 anos se passaram para eles olharem e falar, putz, vai dar merda. Vai ser bom, não. A gente precisa de alguém para regular as 13, porque eu estou fazendo de um jeito, você está fazendo de outro. Eu não consigo comprar e vender. Eu não consigo ter imposto. Eu não consigo ter alguma coisa acontecendo para a gente socializar junto. Está virando 13 países ao invés de um país. E aí a gente teve a primeira Constituição dos Estados Unidos, 1877. Primeira Constituição dos Estados Unidos, então, o que precisou para ela acontecer? 13 colônias virarem e falarem assim, não vai dar. Eu vou precisar ceder um pouquinho de poder para daí eu ter uma organização central. Mas pensa, você, uma das 13 colônias, você tem todo o poder. Você quer entregar seu poder? Você quer virar e falar assim, toma, governo federal, decida o que é crime na minha colônia. Não. Então, eles fizeram o quê? Tudo bem, temos um governo central. Porém, eu também tenho muito poder. E aí, o que aconteceu no Brasil? Vamos lá, lembra? Independência do Brasil? Chegou lá um portuguesinho, montado num cavalinho, no seu burrinho. Portuguesinho no seu burrinho, na beira do rio, um córrego. Independência ao norte, nada disso é verdade, mas a gente vai fingir que é. Por quê? Quem continuou tendo poder no Brasil depois da independência ao norte? A coroa, os portugueses. Mudou de poder? Quem tinha o poder central continuou tendo poder central. Por que é diferente, então, a nossa história, o nosso sistema jurídico do sistema jurídico norte-americano? Razões óbvias. Olha lá o início da história. E aí, não precisava. Bom, eu chego nesse daqui a pouco. E aí, eu quero dizer que toda história tem um início. E a minha também. Eu entrei no direito em 2007. 18, 19 anos. 18 anos.
Gente, eu olhava para aquilo e eu pensava, eu quero ir embora. Eu quero sair correndo dessa sala. Eu nunca vou conseguir entender o que eles estão falando. Até que eu entendi que o direito é uma história. Então, por favor, Juliana, senta que lá tem história. Vou contar a história de um cara que chama Jack. Jack, ele ganhou poderes especiais. Sabe qual foi o poder especial que Jack ganhou? Agora, ele pode conduzir uma investigação junto com o FBI. Jack, conduzindo sua investigação com o FBI, chegou numa grande casa de praia. Casa de praia maravilhosa. E ele encontrou muito documento que não devia estar lá. Uns documentos confidenciais, uns documentos que falavam coisas que ninguém poderia ver, uns documentos que comprometiam a segurança nacional dos Estados Unidos. E aí, Jack e o FBI olharam e falaram: acho que a gente tem prova o suficiente. Vocês acham que Jack e o FBI têm um caso? Parece que sim. Jack e o FBI, então, olharam e falaram assim: vamos denunciar. A investigação acabou. Lembra que Jack ganhou poderes especiais para investigar? Jack ganhou poderes especiais porque ele entrou num cargo que chama Special Counsel. Então, ele ganha esses poderes especiais para investigar quem? Quem que ele está investigando? O presidente dos Estados Unidos. Aonde que é a casinha de praia? Super humilde. Mar-a-Lago. O que que aconteceu? Existem documentos que o presidente tem acesso, mas que não podem sair da Casa Branca. Por quê? Compromete a segurança nacional. Os documentos não são dele. Os documentos são do país. Ele serve o país. Então, ele não pode pegar os documentos e levar para a casa de praia dele, gente. Ele dá festa na casa de praia. Vocês sabem virar festa na casa de praia? Tem foto. É legal. Eu queria ver. Mas eu poderia entrar na casa de praia e olhar os documentos. Então, Jack e o FBI denunciaram, porque eles já coletaram todas as provas, já viram que os documentos estavam lá. Gente, Google, Mar-a-Lago, vocês vão ver as fotos dos documentos, claro, todos protegidos com uma capa, nenhum deles é exposto. E, então, eles passaram para denúncia. O que é a denúncia? A partir da denúncia, eles vão olhar e falar assim, você tem um caso diante do juízo, diante do tribunal. E aí, é aí que a gente entra na especificidade dos Estados Unidos. A juíza federal, ela é indicada, nomeada pelo presidente, nesse estado, especificamente falando. Ela foi indicada por quê? Pelo Trump. E o que que ela falou? Jack, Special Counsel, cargo previsto na Constituição dos Estados Unidos, Jack, Special Counsel, ele foi indicado de forma errada. Foi um erro processual. Ou seja, você trouxe o caso, eu julguei e eu falei que Jack não tem poder para investigar bosta nenhuma. É isso. Jack não pode investigar. E o caso? Acabou. Acabou o caso. Ok? Então, Engavetado. engavetado. Claramente, Jack recorreu, né? Óbvio. E este processo, neste exato momento, está em fase de recurso. Recurso é quando você manda lá para o segundo tribunal e fala assim: oi, acho que erraram ali, hein? Lá embaixo errou. Então, estou subindo. Isso é um recurso. Julga aí para mim agora. Vê se o lá de baixo está certo, ou se eu sou certo, ou o lá de baixo é trouxa, não sei. Vê aí. É isso que é um recurso, basicamente, tá? Tem 1000 tipos de recurso. Não vou falar sobre nomes de 1000 tipos de recursos hoje. Vamos lá. Próxima história. Outro exemplo. Aí,
entra uma escritora famosa. Cara, a mulher era muito boa. E ela pegou, começou a falar em público que um outro famosaço tinha estuprado ela. Esse cara era mais famoso que ela. Esse cara tinha muito mais seguidor que ela. Mas muito mais. Ele entrou no Twitter e desceu, colocou a boca na botija, desceu de falar mal desse cara, nessa mulher. Falou, xingou de tudo quanto é nome, falou que ela estava difamando ele, que ele não tinha feito nada disso, que ele era um santo, que ele era inocente, que ela era péssima, que ela era. E falou coisas atrozes, que eu não vou repetir aqui, mas falou coisas atrozes dessa mulher e estava acusando ele de a ter estuprado publicamente. O que ela fez? Ela, que não é trouxa nem nada, porque eu também faria a mesma coisa, virou e falou assim: ah, é? Você esquece que nos Estados Unidos eu tenho um poder. Eu posso te processar civilmente. Eu não preciso esperar o Ministério Público e te denunciar criminalmente. Eu vou te denunciar civilmente. Para quê? Para ganhar dinheiro. Quem estava falando, quem foi estuprada, é um caso da E. Jean Carroll. E ela acusa quem? O Trump. De novo. Mais um caso que ele estava envolvido. Esse caso foi julgado e ele foi condenado civilmente a pagar milhões. Milhões. Não é um caso criminal. É outro caso em que o Trump estava envolvido. E aí, a gente vai para o meu último exemplo. Que parece um pouquinho mais complicado. Mas talvez ele não seja. Imagina, um dia, belo dia, tem uma eleição no país. Uma eleição presidencial. Combinado? Aí, o presidente perdeu a reeleição. E aí, o presidente vai lá no antigo Twitter, falecido Twitter, que hoje ninguém tem acesso, eu espero. Ninguém aqui deveria ter acesso, por exemplo. Vai lá no falecido Twitter e diz: This election was rigged. Essa eleição foi fraudada. Que é a frase de efeito dessa pessoa, desse presidente, toda hora. Eu acho que é muito engraçado, né? Assim, tirando políticas à parte, problemas em quem vocês votam, não tem problema nenhum com isso, mas políticas à parte, é muito engraçado como tudo é rigged. Tudo é rigged. Nada tá certo quando é contra ele, mas quando é a favor dele, tá tudo certo. Então, assim, acho 2 pesos, 2 medidas, mas tudo bem. Rigged. As elections foram rigged. Aí o presidente, que ainda é presidente, ele ainda é presidente, no dia da confirmação do vencimento, de que o outro candidato venceu a eleição. Alguém sabe o dia? 8. 6 de janeiro. 8 foi aqui. 6 de janeiro. Então, no dia 6 de janeiro, os apoiadores do presidente invadem o Capitólio. Invadem o Capitólio, 5 pessoas mortas, vários feridos, destruição de propriedade em massa, o caos. Caos. É isso que aconteceu lá. Aconteceu aqui também, mas nem caos. Lá foi mais estético, né? Os caras com machadinho. Lá eu acho que teve um apelo, tá? Foi robusto a coisa. Escatológicos à parte, vamos lá. E aí, o que acontece? Qual é o dever do presidente quando tem uma horda de ser humano, mais ou menos ser humano, invadindo o Capitólio? Qual é o dever legal? Não estou falando de vontade própria, dever legal do presidente.
chamar a Guarda Nacional. Ele precisa das forças de segurança pública para conter a invasão. O que o presidente fez? Ele foi no Twitter. Não dá conta. Ele foi no Twitter e falou: calma, queridos apoiadores, retornem pacificamente para as suas casas. E os apoiadores, depois de destruir o Capitólio inteiro, voltaram para as suas casas. Alguns morreram. Maravilhoso. Jack. Lembra de Jack? O mesmo Jack. Aquele cara lá atrás. O cara lá de trás da pista. Jack. Jack virou e falou: sou o Special Counsel e preciso investigar este crime. Gente, vocês viram os vídeos? A investigação foi bem curta. Não tinha. Tipo, as pessoas produziram provas contra si mesmas. Ou seja, a investigação de Jack, nesse caso, foi muito fácil. Foi ridículo. Fizeram a investigação para ele, basicamente. No dia que começaram o crime, fizeram a investigação também. E aí, ele olhou e falou assim: quem eu posso denunciar aqui? Quem? O presidente. Trump, novamente, é denunciado. E ele é denunciado por quê? Pela omissão. Porque ele tem a responsabilidade dele legal de proteger os Estados Unidos, que está sendo ativamente atacado no Capitólio. Legal. Lembra que o Jack acabou de ser julgado e falaram: opa, você não pode fazer absolutamente nada contra ninguém? Por quê? Porque você não tem legitimidade? Porque você foi nomeado fora das regras da Constituição? Agora, Jack está em outro estado. E ele está perante um outro juízo. Mas Jack ainda vai recorrer, Jack ainda vai ter recurso no outro caso. Lembra da primeira história? Olha como ela impacta a terceira. Então, parece. E olha como ficou muito mais simples. Não ficou muito mais simples do jeito que eu expliquei? Tudo jurídico, gente. Tudo tem um processo. Você pode pegar o processo e você vai ver a mesma história contada do mesmo jeito. Claramente, sem minhas piadinhas, mas do mesmo jeito. As palavras do jurídico, elas estão lá porque, como tradutores, como intérpretes, como linguistas, como poliglotas, palavras importam. A gente sabe que as palavras vão sempre ser muito importantes. Então, se eu não usar aquele vocabulário, aquele jargão, aquela forma processual, eu viro Jack. Eu posso estar certo num estado e errado no outro. Alguém pode me achar legal, alguém pode me achar que eu estou indo contra o interesse nacional, que eu estou indo contra a presidência. Então, sempre pense no jurídico como uma história. Sempre. Vamos lá. A gente tem uma prática. Vamos para o próximo slide. O que é isso? O que é isso? É um processo. Qual parte do processo é essa? Pode olhar aqui, você sabe. Pensa numa carta. Numa carta a gente tem remetente, né? A gente tem para quem que eu estou enviando isso aqui. Então eu estou enviando para quem? Não dê tudo. No estado de Nova York. Do estado de Nova York.
Por que é importante eu falar Suprema Corte do Estado de Nova York? Cada um tem uma Suprema Corte. organização, né? Porque cada estado tem um e porque existe a Suprema Corte. E se a gente fala só Suprema Corte, vai, pergunta. Você só tá zoada? É. É a Suprema Corte da Suprema Corte, basicamente. Então, presta atenção no endereçamento. A gente chama isso aqui de endereçamento. Endereçamento é com quem eu estou falando, para quem eu estou escrevendo, quem eu quero que leia a minha peça processual. É endereçamento. Eu estou falando com alguém. E eu estou sempre colocando isso aqui primeiro. Por quê? Imagina se ficasse no último e eu mandasse um documento confidencial lá para Badalado. Não ia dar certo. Entendeu? Então, fica primeiro, por quê? Razões óbvias. Eu preciso saber para quem eu estou mandando. Quem precisa ler? Primeira coisa que eu vou ver. Segunda coisa que está aqui. The people of the state of New York. The people. Quem é the people? Nós. A gente mesmo. Mas quem é the people? Quem está falando pelo people? O Ministério, a promotoria. Sinônimos. Então, se vocês ouvirem falar a promotoria, a procuradoria, o Ministério Público, é isso. Tá? Então, se vocês verem qualquer peça dessa forma, the people, a gente está falando do Ministério Público. Não é a Karine que pegou para escrever. Graças a Deus. Against Donald Trump. E aí vem aqui a palavrinha defendant. Porque aqui tem qualificações que são privadas. São informações sigilosas, privadas. E aí, regras de privacidade, eles mudam na hora de colocar online. Tá omitido. Tá tipo blank, porque veio para público, né? Mas é o quê, mais ou menos, assim? Donald Trump. É o endereço dele? Married, address, social security number, dados pessoais. Isso, dados pessoais, né? Dados pessoais. Então, aqui fica omitido porque tem uma coisa que pouca gente costuma lembrar. Mas, se ninguém pede, ou se não está previsto em lei, o processo é público. Eu posso bater na porta lá e falar: oi, deixa eu ver um processo. Quero ver tal coisa. Assim, você vai enfrentar muita resistência? Muita resistência. Mas você pode. É importante que você pode. Você vai saber procurar? Você vai ter interesse? Mas, defendant. O que é um defendant? É o réu. O que é o réu? Acusado. É a pessoa que está sendo acusada. É a pessoa que foi denunciada. Lembra dessa palavrinha? Então, o que é isso aqui? Que eu estou começando? É um indictment. O indictment não é indiciamento. Não é. Eu já começo falando que não é, para na hora que eu perguntar o que é, ninguém me dá a resposta errada. O que é o indictment? Qual seria a tradução de indictment? Eu falei essa palavra mais ou menos 357 vezes. Não. Supina. Hã? Yes. Denúncia. Eu falei essa palavra 357 vezes, que era para chegar nessa pergunta. Você viu que eu dou a resposta antes de eu falar. É isso. Vamos passar para a próxima. Aqui. Lembra que eu falei que eu odeio falar sozinha? Eu estou feliz que o Alexandria veio. É a sua hora de brilhar. Eu quero que vocês leiam isso aqui. Conversem um com o outro e conte qual é a história. Eu não quero a tradução exata. Eu não quero... Pode usar as palavras mais esdrúxulas que vierem na cabeça. Mas eu quero que vocês conversem. Vocês decidem com quem? A gente é adulto, não vou mandar vocês formarem em grupinho. Mas conversem. E falem
Qual é a história? O que está acontecendo? E lembrem-se que aqui aparece a palavra indictment. Então, a gente já sabe que a gente já está falando da denúncia. E o que é uma denúncia? É uma acusação. É quando eu investiguei, special counsel, police, a própria promotoria, porque a promotoria tem poder de investigação nos Estados Unidos, quem quer que seja, olhou e falou: tem provas o suficientes para eu acusar essa pessoa de um crime. Qual é o crime? O que aconteceu? O que eles querem? O que eles estão pedindo aqui? Então, conversem. E aí, se alguém for corajoso o suficiente para me contar a história, pode me falar. Mas se não for, não tem problema não. Não vou colocar ninguém on the spotlight. Vai lá, você tem 2 minutinhos. Não fica preso na tradução. Você vai ver. Inclusive, tem a tradução exata depois, tá? Eu apresento a tradução. Quer compartilhar tudo? Karine. Vai, Karine. Peraí. Vamos lá. A Karine decidiu que ela quer compartilhar. Ela falou que eu não podia entregar o microfone para ela hoje, mas ela pediu. Não, eu vou botar no poder. Mas para mim ele me deu uma nota fria. Deu uma entrada feita ali, uma problema de contabilidade ali, né? Pegou uma latinha ali, botou um valorzinho que não era, uma coisinha diferente. Todo mundo concorda? Alguém tem uma história diferente? Alguém tem um ponto de história diferente? É isso mesmo. É isso. Olha como, se eu virasse para vocês e falasse, traduza isso aí agora e não pode errar o vocabulário jurídico. Vocês iam travar. Ninguém ia chegar no final da história. E olha qual que é a história. Ele está sendo denunciado por quê? Ele está sendo denunciado por quê? Ele falsificou documentos corporativos. Ele falsificou documentos. E aqui a gente tem in the first degree. In the first degree, em primeiro grau, a gente, nesse caso, principalmente, a gente vai ter que usar a tradução em primeiro grau, que eu odeio, pessoalmente, porque não existe no jurídico brasileiro. Mas em primeiro grau, por quê? Porque aqui made and caused the false entry, e ele tinha a intenção de cometer outro crime e auxiliar e esconder a comissão desse outro crime. Por isso, em primeiro grau. Toda vez que você vê em primeiro grau é porque tem um segundo. E aí você tem que se fazer uma pergunta: por que ele foi ser denunciado em primeiro grau? Entende fazer. Excelente pergunta. Mas a tradução não tem isso lá para mim. Qual caso é esse? É verdade, tem interpretação. A Inês que vai interpretando. Pois é, olha só. Como que a gente sabe que ele tem a intenção? Qual caso que é esse?
Quem conhece essa história? É outra história. Não é escândalo, é fofoca. É E-News. Como é que chama aquele trem de fofoca? Aquele canal famoso, enfim. É isso aí. É esse canal de fofoca que noticiou isso aqui, inclusive. Stormy Daniels. Stormy Daniels. Stormy Daniels. Quem é Stormy Daniels? Ela é uma mulher da noite, uma atriz pornô, que disse o quê? Tive um casinho com quem? Com o Trump. Tive um casinho com o Trump. Trump está onde? Trump está tentando se reeleger. Vamos lá. Trump está tentando se reeleger. Não agora, na época. Então ele era o quê? Presidente. Presidente. Todo mundo concorda que Trump era presidente? Presta atenção nessa historinha, porque ela vai ser importante para o próximo exercício. Trump, então, presidente, tentando se reeleger, faz um acordo com um hotshot lá da indústria de mídia. Ele controla vários jornais, várias mídias digitais. E esse cara vai abafar as notícias e vai elevar a imagem do Trump. Até aí, crime nenhum. Aí, Michael Cohen. Vocês ouviram muito esse nome, gente. E acredito, vocês ouviram o nome demais. Eu acho que a explicação dos casos do Trump, ela começa, inclusive eu fiz isso, já tenho isso pronto. Ela começa com um mapa visual dos envolvidos. Porque senão você não consegue entender a história. Você fica assim, mas quem que é esse mesmo? Quem que é esse mesmo? Pera, qual que é esse mesmo? Então tá. Então, Michael Cohen, ele era advogado do grupo Trump. E aí, o que ele fazia? Qual era o papel dessa pessoa? Ele pegava as informações do cara, chefão lá do grupo de mídia, transmitia para o Trump, e o Trump virava e falava assim, não, a gente vai pagar para comprar essa história. Comprar a história não é crime. Comprar a história não é crime. Ele não pode ser denunciado por isso. Mas as pessoas são burras. E a gente conta com a burrice delas para elas serem ricas. E aí, o que aconteceu? Esse cara começou a perceber que o tanto de história que Trump estava querendo abafar poderia ser considerado fraude eleitoral. E fraude eleitoral já é crime. Eu comprar uma historinha ou outra de uma prostituta não tem problema. Mas fraude eleitoral é crime. Esse cara lavou as mãos dele e falou: da Stormy Daniels eu não compro. Tá pedindo dinheiro demais, não compro. Quem pagou ela? O advogado. Gente, o cara é advogado, sabe? Ele foi lá e pagou a mulher, mas tudo bem. Do bolso dele. Ele nem usou dinheiro da empresa para pagar, ele pagou do bolso, tá? Ele foi lá, pagou a mulher do bolso dele para a história não vazar. Até aí, feio. Muito feio. Errado. Mas não criminoso. Mas ainda está ali no limite do criminoso e não criminoso. Você, deixa eu falar, as pessoas são duras. Cohen, Trump, o Cohen queria um cargo no governo. E o Trump fez o quê na hora que ele assumiu? Virou e falou assim: oi, tu tá demitido das empresas Trump, e agora você é só um consultor. Esse cara ficou possesso, gente. E aí o Trump tinha que pagar esse cara. Para o Trump pagar esse cara, ele não era mais empregado. Ele não tinha cargo no governo. Ele tinha que fazer o quê? Pagar o cara. Tirar dinheiro da empresa e pagar como consultor. Tadã! Não existia prestação de serviço. O cara não era um consultor. Ele não estava prestando serviço.
E por que que essa denúncia foi possível? Porque o Trump irritou o advogado. Gente, se vocês estão fazendo coisa errada, continua com o mesmo advogado até o final. Você não quer ficar com o advogado? Você não quer ficar com esse advogado? Contrata outro e coloca para trabalhar em dupla. Mas não demite. Porque esse cara olhou e falou assim, eu não tenho mais o que perder. O povo está chegando em mim, eu vou delatar. O que é delatar? Eu vou falar tudo de errado que esse homem fez. Denúncia de nota falsa. 34 crimes. Porque foram 34 notas. Tcharam! Legal, né? Essa parte? Ok. Pode passar. Próxima. Esse é um glossário. E essa? Vai. Peraí. Só uma dúvida. Tá na esfera criminal, né? Sim. E por quê? Porque falsificação de documento é crime. E aí, não poderia ser civil. E aí, como vamos supor, poderia ser civil se a pessoa que recebeu as notas peticionasse dano moral. Falasse assim, me sinto lesado porque eu não trabalhei e recebi. Aí ele poderia questionar uma responsabilidade civil, um ato ilícito civil, porque é chamado de tort law. Mas fora disso, não rola. Não dá. Então, criminal, por causa disso. Beleza? Aqui tem um glossário para vocês, daquele documento que a gente viu antes. Então, assim, vou mandar a apresentação no grupo, todo mundo vai ter acesso ao glossário. Ok? Próximo. Sei nem quanto tempo eu tenho, mas tudo bem. Mais 10. Mais 10? Ah, então tá. Isso aqui é minha solução pessoal, então vocês também vão poder ver no documento. Não vou ficar lendo, gente. Lê PDF, lê PowerPoint, lê comigo. Próximo. Tá? A gente viu uma denúncia, início do processo. Agora a gente vai ver o fim da história. Não dessa. Presta atenção, não dessa história ainda, tá? Agora a gente vai ver uma sentença. Lembra do Jeff? Então, tá. Então vamos lá. Primeira coisa. Sílabas. No juridiquês, a gente vai traduzir como ementa. Nada mais é do que um resuminho. Só isso. Tá? Mas vamos lá. Endereçamento. Com quem que eu tô falando? Dessa vez, a gente pode, inclusive, só falar sobre uma coisa que está tudo certo. E quem é o réu? Quem é o autor? Ou a gente não fala em réu e autor agora? A gente não fala em réu e autor agora. Por quê? É um recurso. Eu recorri. Eu tenho recorrente e recorrido. Quem é recorrente? Quem virou e falou assim, Suprema Corte, fizeram errado lá embaixo. O Trump. E quem está se defendendo nesse recurso falando, fizeram errado. O povo acertou tudo. United States. Percebam que não é mais people, e sim United States. Por quê? Porque é a Suprema Suprema, né? Governo federal. Porque ele botou pra cima. Né? Porque todo esse processo correu na esfera federal, Justiça Federal, Promotoria Federal. E aí a gente não pode falar promotoria, fica a dica, procuradoria. Eu ia chegar nisso, esse é só um bônus para vocês. Promotoria Estadual. Procuradoria Federal. Com algumas exceções, a gente vai no estadual. Depois eu conto a exceção, melhor a gente gravar a regra. Então, aqui é o governo federal. Então, a gente vai usar United States, tá? E aí, certiorari to the United States Government for the District of Columbia Circuit. Juridiquês para... Aceitei o recurso, obrigada. Próximo. Agora, primeira parte da historinha.
Isso aqui é o caso. É a historinha em si. É o que aconteceu. Então, conversem entre si, 2 minutinhos, só para vocês me falarem o que aconteceu nessa historinha. Essa historinha é mais fácil. Espera aí. Presidência tem que municiar o processo criminal a ser processado. Quem decidiu? Opa. Quem decidiu isso? Ele alegou isso. Ele alegou isso. Exato. Então, o Trump alegou que qual foi a defesa do Trump nesse caso? Acusaram ele de fraude eleitoral, de obstrução à presidência, enfim, crimes. Qual foi a defesa dele? Ele falou: Nananina não. Eu era presidente. Nananina não. Eu tinha imunidade. Ele não negou, ele só disse que ele era imune, pode ter feito ou não, tanto faz, né? Tanto faz. Nananina não. Sou imune. A District Court, aí aqui, District Court falou: ô, meu filho, vou julgar isso aí, não vou engavetar esse processo. Engavetar esse processo é uma forma bonita da gente dizer concluir o processo com mérito, com resolução de mérito. Mas engavetar o processo. Não vou engavetar esse processo vai continuar, eu vou julgar. Julguei que você não tem imunidade, coisa nenhuma. Trump virou e falou assim: calma. Vou recorrer, Suprema Corte. E aí chegou na Suprema Corte. A Suprema Corte, vamos passar para a próxima. O que ela decidiu? Vocês vão ver a decisão. Held não significa, igual eu estou aqui, holding the microphone, não é o passado de segurar. É simplesmente decisão. Então, o que a Suprema Corte decidiu? A imunidade dele não valeria caso assim, não oficiais. Isso. Mas ele tem imunidade. A Suprema Corte declaradamente abriu o verbo em uma do que é considerada uma das piores decisões da Suprema Corte dos Estados Unidos, não na atualidade, desde 1876, quando ela foi criada. Ela decidiu que o presidente tem imunidade presumida em atos oficiais. E não só isso. A imunidade oficial, ela vale também para comunicações com quem? Com o Procurador-Geral da República, com o District Attorney's Office, com o DOJ, com o Department of Justice. Ou seja, imagina, Trump chega lá, fala para o advogado-geral da República, né? Senhor, minha esposa está dormindo com outro cara, está me traindo. Vou matar. Vou mandar matar. Ele está falando com quem? Com o advogado-geral da República. Sabe o que essa comunicação pode ser usada? Para nada agora. É ato oficial. Não pode ser usado como prova. Olha que legal. Não só o Trump. Qualquer presidente dos Estados Unidos daqui para frente.
Lembra que eu contei a historinha de como os Estados Unidos nasceram? Olha a justificativa. Porque nós temos divisão e separação de poderes. Eu acho que o presidente não tem imunidade. Tcharam. Sabe o que isso fez com todas as historinhas que eu contei antes, exceto a do caso civil? Paralisou todos os processos, porque a gente não sabe o que é ato oficial e ato não oficial do presidente. O presidente... Só um minutinho, eu já vou fazer a pergunta. A Suprema Corte também, ela foi a lei. E ela não definiu o que é um ato oficial e um ato não oficial. Ela virou lá para a primeira instância, para a District Court, e falou: é isso. Você vai ter que decidir quais são os atos oficiais e quais são os atos não oficiais. Então, o que vai acontecer? District Court vai decidir o que são atos oficiais e atos não oficiais. The Court of Appeals, que é a segunda instância da Justiça Federal, vai revisar e a Suprema Corte vai voltar e falar de novo o que são atos oficiais e não oficiais. Voltando todas as historinhas, tudo parado. Agora vocês entenderam todo o embrólio? Por que isso foi aplicado retroativamente, mas é porque os carros ainda estavam em aberto, né? Como assim aplicado retroativamente? Isso é só para Porque esses carros já estavam abertos antes de sair essa decisão, né? Mas se estiver correndo ainda vai. Não foi aplicado. Ninguém foi nesses outros casos e mudou nenhuma decisão. Então, não tem aplicação retroativa. O que é uma aplicação retroativa? É quando uma decisão de agora impacta atos passados, tá? Não tem aplicação retroativa. Os processos estão paralisados no estágio que eles se encontram. Então, todos os atos que os juízes estão... Os juízes agora eles estão adiando todos os atos. Por quê? Porque eles estão esperando isso aqui. Oi. O que é ato oficial ou não oficial? Excelente pergunta. O ato oficial, a única coisa que a Suprema Corte falou, é aquele cometido na capacidade de presidente. Enquanto ele age como presidente para assuntos governamentais, ele é um ato oficial. Ato não oficial é tudo aquilo que ele faz como ser humano. O que o Jack fez? Lembra que eu falei? Lembra que eu falei que o Jack, que o Trump, ele estava na reeleição durante os atos de 6 de janeiro? Ele não era presidente. O Jack foi muito esperto, ele acabou de emendar a denúncia dele. O Jack virou e falou assim: saiu essa decisão, ela vai impactar a minha, deixa eu cumprir aqui tudo que eu posso. Emendou a denúncia. Sabe o que ele falou? Trump tinha 2 cargos à época de 6 de janeiro. Um como presidente, e aqui eu estou denunciando ele como candidato à presidência. Um civil. Por causa dessa decisão. Então, agora vocês estão começando a entender que o jurídico não é difícil, ele é uma história. A gente se prender nisso daqui, a gente se perde. Está interpretando, não veio a palavra jurídica correta na sua cabeça, pega o contexto da história e taca ele pau no carrinho. É melhor do que a gente travar. É melhor do que a gente travar. Entende a história, taca ele pau no carrinho. É melhor quando a gente usa o vocabulário jurídico bonitinho? Claro, o cliente ama sorrir de orelha a orelha. Mas o cliente acha pior quando você não consegue falar nada. Então, não trave. Pensa no jurídico como uma historinha. E, tará, mais um glossarinho. Tará, mais uma solução pessoal. Tará, mais uma solução pessoal. E tará, tará. Quem não vende, não se sustenta. E eu sou marqueteira mesmo. Obrigada. Galera, meu convidado.
Galera, eu já está aberto. Vocês são os primeiros a saberem. Eu ainda não anunciei em lugar nenhum. Não anunciei nem no meu Instagram, nem no LinkedIn, nada. É um workshop de 4 dias, que vai ser mais ou menos no formato de hoje, mas com mais explicações jurídicas, com mais explicações de vocabulário. E ele é, como é um dos primeiros workshops que eu estou dando sobre esse tema, ele está num precinho, ó, chuchu. E aí, só falar comigo. Quem falar, não quero pagar a taxa do Simpla, posso te fazer um Pix? Me chama que a gente conversa. É isso. Obrigada. Então, é isso aí. Vamos continuar com as próximas palestras agora. Valeu, galera.